www.odiarioDemaringá.com.br, a informação com muita responsabilidade. Nós vamos conversar com o Dr. Luiz Eduardo Pitinin, ele que é mestre em Direito do Estado e advogado especialista em Direito Eleitoral. Nós vamos conversar com ele sobre a possível cassação do ex-juiz e agora senador pelo Estado do Paraná, Sérgio Moro. Bom, são 16 horas e 33 minutos desta terça-feira, dia 18 de julho. Doutor, muito obrigado por nos conceder essa entrevista. Obrigado, Gilmar. Obrigado a todos que estão nos assistindo no Diário de Maringá. Para nós é sempre um prazer começar a conversar com a sociedade sobre esses casos que são tão interessantes para todo mundo. Doutor, se fala muito que o juiz Sérgio Moro, assim como o Deltan, eles são vítimas de perseguição. O senhor, inclusive, é o advogado, não foi a primeira, como que se diz, ação que entraram contra o juiz Sérgio Moro, mas o senhor é, inclusive, o advogado do PT que entrou com essa ação. Ele está sendo perseguido, doutor? Veja, na verdade, o que ele está reclamando é daquilo que acontece no direito eleitoral, no processo judicial eleitoral, como sempre aconteceu desde a Constituição de 88, que é o fato de partidos e outros candidatos adversários impugnarem e processarem assim e dizer, pedirem para a Justiça Eleitoral dizer se é um caso de ilicitude ou de abuso eleitoral. Então não há nenhuma normalidade nessas ações. Em segundo lugar, também é bom lembrar que quem entrou com a ação, pedindo a cassação do mandato do Moro por abuso de poder, foi o PL, então não foi o PT. Essa ação, inclusive, foi ajuizada em segredo de justiça. E se ele está falando que teve uma perseguição do PT, eu não sei qual é a opinião dele sobre a ação do PL, se alguém está perguntando, porque as notas dele todas falam do PT, mas efetivamente quem entrou até antes que nós com a ação foi o PL. E o Moro apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022. Então, se há alguma perseguição, ele teria que perguntar para o Bolsonaro por que é essa perseguição, e não para o PT. E quanto aos dois casos, veja, de novo, o doutor Moro, quando questionam ele sobre a questão da imparcialidade das condenações dele na Lava Jato terem sido anuladas, o que ele sempre fala? Que todos os processos correram dentro da normalidade, do devido processo legal, do contraditório, com defesa, com vários juízes julgando. Bom, é exatamente isso que está acontecendo com o Deltan e com o Dr. Moro. O judiciário não pode passar a perder a credibilidade porque o senhor Sérgio Moro não é mais membro do judiciário. Porque até então, ele sempre se aproveitou da credibilidade do judiciário para construir a sua imagem política. Então, nessa situação, mesma coisa. Ele vai responder, ele está se defendendo, não há qualquer atropelamento das fases processuais, inclusive é um processo que está acontecendo num passo bastante razoável, sem qualquer medida coercitiva sendo tomada contra ele de uma maneira assodada, de uma maneira irresponsável. Nós mesmos tomamos muito cuidado de não pedir uma medida que, por enquanto, não fosse necessária, como, por exemplo, uma busca e apreensão. O PL pediu busca e apreensão, o PL pediu quebra do sigilo dele imediatamente. Nós, do PT, não pedimos, entendemos que essa é uma prova para ser feita posteriormente. Então, assim, se o Moro reclama de perseguição nossa, na verdade, acho que ele deveria falar um pouquinho mais da ação do PL, que, na verdade, carrega muito mais a tinta do que a nossa. Essa ação do PL continua ainda em segredo de justiça? Não, o segredo já foi levantado, já faz algum tempinho, e inclusive agora essa ação está sendo processada em conjunto com a nossa, tá? Então a instrução, que é a produção das provas e o julgamento das duas ações agora será feito em conjunto e a matéria é pública, porque as ações eleitorais são públicas em regra. Essa ação de perda de mandato do ex-juiz, agora senador Sérgio Moro, é embasada em quê, doutor? Bom, essa ação, ela se fundamenta muito naquele caso da senadora Selma Arruda, também, para que ninguém acuse de inventar, da gente estar inventando a roda ou querendo trazer alguma tese nova. A situação do senhor Sérgio Moro é exatamente a situação da senadora Selma Arruda, que, coincidência ou não, tinha sido juíza, era chamada de Moro de Saias. E por que ela foi cassada? Porque ela fez uma pré-campanha, ou seja, uma campanha antes do registro de candidatura, gastando dinheiro e dinheiro fora da contabilização oficial da Justiça Eleitoral, e a Justiça considerou que ela queimou a largada, digamos assim. Ou seja, ela fez uma campanha custosa financeiramente
e se colocou numa posição de vantagem claramente acima dos demais adversários dela. E a situação do Sérgio Moro é exatamente a mesma, né? A gente tem que lembrar que o Moro começou se lançando pelo Podemos, candidato a presidente da República, e só ali, né, no dia 1º de abril do ano passado, que ele muda para a União Brasil e decide mudar a candidatura dele para São Paulo, com domicílio eleitoral. São Paulo manda ele de volta para o Paraná e, no final das contas, ele acaba sendo candidato a senador. Mas o fato é que ele nunca deixou de fazer uma pré-campanha do nível de presidente, né? Então, a gente está levantando nisso e investigando gastos, né, muito superiores ao que eram da então senadora Selma Arruda, naquela situação, né, que beneficiaram ilegalmente o senhor Sérgio Moro. Seja porque estavam fora da fiscalização da Justiça Eleitoral, seja porque também afrontam, de qualquer perspectiva que se dê aqui, qualquer gasto que for verificado e que tenha acontecido em benefício eleitoral dele, esses gastos já ultrapassam o limite de gastos para a campanha ao Senado, que foi muito superior em relação ao Moro do que foram em relação aos demais candidatos. Eu estive verificando, inclusive, a prestação de contas do Sérgio Moro, e, no caso, são em torno de 4 milhões e pouco, seria o que poderia ser gasto na campanha. Ele mesmo já declarou que gastou mais de 5 milhões. O que levou ele a fazer uma declaração dessa forma? Isso dá algum problema, doutor? Veja, ele não, a gente, né, ele se aproveitou, na verdade, de uma brecha criada na resolução do TSE, né, que decorre também de uma interpretação da lei, né, de que gastos com advogados e com pessoal administrativo da campanha, então a secretária do comitê, né, eventualmente o estagiário, o cara que tira cópia, essas despesas não teriam uma finalidade eleitoral. Então, Mas não elas são não gastos entram da no limite campanha? de gastos. Então, assim, ele se aproveitou desses gastos com advogado, com contador e gastos administrativos para usar essa gordura que a lei deu para ele, mas, de fato, né, ele se manteve no limite de gastos apenas se a gente considerar gasto com eleição, com propaganda, por exemplo, né? Mas se você somar aquilo, né, que é honorários e esse pessoal administrativo, o gasto passou muito. Por isso que eu digo, qualquer coisa agora que for descoberta de despesa em favor da pré-campanha do Moro é muito crucial, porque se a gente verificar que foi um dinheiro muito acima do que aquilo que ele já havia, né, praticamente estourado o limite, ou estava na beira do limite, Gilmar, né, qualquer coisa agora pode ser considerada abusiva e nós temos confiança que foi sim abusiva. Doutor, mas veja bem, se ele já declarou que gastou bem mais do que era permitido para a vaga do cargo, abria brecha também para outros políticos, como deputados, outros senadores e até mesmo, no caso, os pretensos candidatos nas próximas eleições municipais, a usar da mesma artimanha? Claro, né? Claro que sim. Veja, o limite legal, o limite de gastos, ela é uma medida, né, da lei para justamente impor o quê? Igualdade. Todo mundo tem que gastar, pode gastar a mesma quantia. Se é 4 milhões e 400 mil, como era no caso do senador, todo mundo tinha que gastar aquilo. Mas é claro, né, algumas exceções sempre são feitas, né, na legislação, na interpretação e nas resoluções do TSE, e essa exceção dos gastos com advogado e com o pessoal administrativo, ele acabou se aproveitando para passar justamente esse limite. Mas isso coloca ele numa situação muito delicada, porque ele não tem nenhuma gordura para queimar se eventualmente vier algum gasto de pré-campanha e ele quiser somar isso nesse limite, ele já não tem para onde somar. Se a gente comparar os outros candidatos ao Senado, todos eles gastaram bem menos até do que o limite legal. O Moro não, o Moro já gastou bem mais, e é nesse sentido que a gente quer justamente mostrar, olha, não foi só isso, porque o que foi declarado que consta na prestação de contas, né, Gilmar, é só aquilo que você gasta entre o teu registro e o dia da eleição. Mas o que aconteceu antes? Ou a gente pode esquecer que o Moro ele tinha rede social desde muito tempo sendo alimentada, ele tinha mídia contratada, ele tinha mídia training, que o Podemos já tinha pago R$1 milhão em favor dele, por exemplo. Ele fez viagens, ele fez eventos do partido, ele não esperou no dia 15 de agosto, quando era o registro, para fazer a campanha dele. E é isso que a gente quer mostrar para a sociedade, que o Moro trapaceou no sentido de ter gasto antes da hora e ter gasto muito antes da hora para vencer as eleições. Como ficou aquela situação que ele não se comprovou que ele teria domicílio eleitoral no estado de São Paulo, e logo em seguida ele acabou comprovando domicílio eleitoral no Paraná? Veja, acabou que, na verdade, né, o julgamento daquela impugnação do registro dele não foi acolhido, né, porque se entendeu que, de fato, e isso realmente era uma previsão da lei eleitoral,
de que quando se cancela um domicílio ou se é indeferido um domicílio para um novo local, se restabelece o primeiro domicílio, que estava regular no Paraná. Né? O que nós contestamos e que, infelizmente, né, o TSE não acolheu foi em relação da filiação partidária. Então, a nossa impugnação contestava mais a questão da filiação partidária dele não ter sido validada aqui perante a União Brasil do Paraná do que, de fato, a questão do domicílio. Né? Mas, infelizmente, o TSE não acolheu a tese, entendeu que a filiação era nacional e tudo bem, né? Vamos para frente. Né? O registro dele foi validado, ele foi diplomado, ele está empossado o senador. Absolutamente normal também. O senhor acredita que essa ação deve ser julgada quando? Difícil prever, Gilmar. A justiça eleitoral é mais célere, ela é mais rápida do que os outros ramos da justiça, né? Principalmente justiça criminal, justiça civil comum, né? Para quem tem processo sabe como é que funciona. Mas é claro que é um processo que depende de prova, né? A gente está começando só agora a produzir as provas que foram requeridas. Então agora é o momento do quê? De o TRE intimar o Podemos e União Brasil para virem aos autos e trazerem, né, as despesas de pré-campanha do Sérgio Moro, seja para o Senado ou seja como presidente da República. Né? Então, a partir do momento em que vier toda essa documentação nos autos, aí é que a gente vai poder realmente ver se a causa já pode estar madura, e se nós entendemos que ela está madura para julgamento, a gente tem que julgar logo isso, porque afinal de contas é um mandato ilegítimo, alguém que ocupa ilegitimamente uma cadeira no Senado, então a gente tem que chamar novas eleições logo, né, no estado do Paraná, né? Mas, eventualmente, se a gente verificar que os documentos são insuficientes, ou ainda se eles revelam, né, movimentações que exigem mais apuração, como, por exemplo, aí sim, uma quebra de sigilo fiscal, bancário, das comunicações, a gente vai ter que pedir isso, né? Porque dentre essas possibilidades que a gente tem na nossa ação, eventualmente, né, haver algum crime de lavagem de dinheiro envolvendo recursos do fundo partidário. Né? O que se tem de suspeita e o que se observa ali das movimentações financeiras do ex-juiz, é que há a possibilidade de ele ter utilizado, né, de empresas do seu primeiro suplente para ter lavado o dinheiro do fundo partidário para bancar sua pré-campanha ou bancar despesas pessoais. Isso, inclusive, era uma acusação feita publicamente pelo Podemos na imprensa. Né? Então, o que eu estou dizendo com tudo isso? Né? Que a gente vai ter que aguardar chegar essa documentação para saber. Veja, vai ser suficiente para a gente já poder julgar o mérito agora? Vamos pedir novas provas ainda para o judiciário, né? Vamos ter que aguardar. A nossa expectativa é que até esse ano, pelo menos o julgamento no TRE já tenha acontecido aqui no estado do Paraná. Para que isso depois, posteriormente, obviamente, quem perder, né, isso já é uma certeza, vai recorrer para o TSE e daí o TSE vai ter seu próprio tempo também, mas a gente confia que o TSE seja o mais sério possível nessa questão. Doutor, o senhor foi bastante contundente quando disse o seguinte, que ele deve perder já no TRE. O que leva a pensar dessa forma? Não disse isso. Vamos lá, o julgamento vai acontecer no TRE. Nossa expectativa é que justamente por a gente já ter muita segurança naquilo que a gente já conseguiu encontrar e naquilo que vem agora nas provas, a gente tem confiança de que o TRE já vai dar um julgamento pela cassação. Nós temos confiança, mas nós não sabemos, não temos certeza nenhuma. Né? Temos que aguardar essas provas serem produzidas. Né? Mas a gente confia que o TRE até esse ano, né? A minha confiança é do julgamento acontecer esse ano. Mas quanto ao resultado, de forma alguma, não posso adiantar nada, nem sei de nada, na verdade. Né? Esse negócio de combinar com o juiz sentença não é comigo, não. Doutor, e outra coisa, caso o TRE decida pela cassação do Sérgio Moro, já no próximo ano haverá eleições ou ele ainda pode recorrer, tem que aguardar todo, no caso, a decisão de que ele recorreu? Como que funciona? Ele ainda pode recorrer, tá? Ele tem direito a um recurso, porque como o TRE ainda é uma primeira instância de julgamento, ele pode ir até o Tribunal Superior Eleitoral ainda no cargo, né? Recorrendo no cargo. Então ele ainda pode recorrer, mas o tempo do TSE é um tempo rápido, tá? A gente tem a expectativa de que isso, né, subindo ao TSE, que isso aconteça da forma mais séria possível, ainda até o primeiro semestre do ano que vem. E daí é caso de novas eleições, né? Como é uma eleição majoritária, de qualquer forma, é caso de novas eleições. Se eventualmente demorar para vir uma decisão do TSE nessa matéria, sobre esse fato, e as eleições suplementares, como a gente chama nesse caso, ficarem para o segundo semestre, tem uma grande chance, sim, da eleição suplementar ser feita no mesmo dia da eleição municipal.
Então, todo mundo ir lá e votar para prefeito, vereador e ter que votar para senador. Então, essa chance pode acontecer sim, viu, Gilmar? Por qual motivo, no caso, não poderia assumir o suplente ou até mesmo o segundo lugar? Veja, porque no caso de mandato majoritário, como é também o caso de prefeito, governador, né, se a gente está falando de um abuso eleitoral, né, toda a chapa foi beneficiada. Então, tanto o prefeito quanto o vice é cassado. Tanto no caso, né, também no caso do senador, tanto o primeiro suplente quanto o segundo são cassados junto com cabeça de chapa, porque se é um ilícito que viciou a eleição deles, eles não podem, né, continuar no cargo. Né? E nessa situação ainda tem um pouco mais de gravame, né? Porque o suplente também está envolvido nos fatos que a gente entende que teve irregularidades em relação ao primeiro suplente, do Sérgio Moro. Doutor, caso haja realmente a cassação do mandato, ele terá outro tipo de penalidade fora a perda do mandato? Sim, ele ainda ficará inelegível por 8 anos a partir das eleições de 2022. Então, seria a mesma situação aí do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele ficaria com 8 anos de inelegibilidade, não poderia se candidatar. E claro, né, como eu te falei, né, se eventualmente nas nossas apurações sobrevierem indícios de eventuais crimes, sejam crimes de natureza comum ou crimes eleitorais, isso ainda pode implicar em condenação criminal para ele, mas isso a gente vai ter que aguardar realmente o que vai se desvelar nesses processos. Tá certo. Nós conversamos com o doutor Luiz Eduardo Pitinin, ele é mestre em Direito de Estado, advogado especialista em Direito Eleitoral. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Diário de Maringá. Obrigado a você, Gilmar. Estamos à disposição. Um abraço. www.odiariodemaringá.com.br, informação com responsabilidade.